Graça e paz da parte de Cristo, meus amados. Aqui quem fala é o diácono Maico Batista e chegamos ao nosso 12º dia dos nossos estudos devocionais de hábitos com Jesus. E para o dia de hoje eu separei o hábito de ensinar com clareza e autoridade. O texto bíblico lá no livro do evangelista Marcos, capítulo 1, verso 22, vai nos dizer o seguinte: e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinavam como quem tem autoridade, e não como os escribas. Você já percebeu que algumas pessoas conseguem falar durante horas e mesmo assim não conseguem transformar ninguém? Em contrapartida, existem outras pessoas que falam poucas palavras, mas aquilo ali fica ecoando dentro de nós, nos faz pensar, nos confronta, nos transforma. E Jesus era exatamente assim. Uma das características mais marcantes do ministério de Cristo era a maneira como ele ensinava. As multidões não paravam para ouvir Jesus apenas, elas davam atenção. Muito mais do que isso até, ficavam maravilhadas. Mas por que o ensino de Jesus tinha tanto impacto? O que havia por trás das palavras de Cristo que faziam pessoas comuns pararem a sua rotina, pararem o que estava fazendo ali para poder ouvir Jesus falar? É sobre essas questões que hoje nós vamos refletir em cima do texto de Marcos, capítulo 1, verso 22, como já foi lido. Jesus não falava simplesmente como alguém que tinha estudado sobre Deus. Ele falava como quem conhecia o Pai. Os mestres da época frequentemente fundamentavam seus ensinos na autoridade de outros rabinos, outras pessoas que já tinham estudado aqueles assuntos. Porém, Jesus dizia: "Eu vos digo". Isso não era arrogância, era autoridade pura. Porque Jesus não era apenas um mestre falando sobre a palavra. Ele era a palavra que havia sido feito carne. Lá em João capítulo 1, verso 1, vai nos declarar: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas existe algo importante aqui para nós. Embora jamais possamos possuir a autoridade divina de Cristo, podemos aprender com a fonte de sua autoridade, que era justamente a comunhão com o Pai. Existe uma grande diferença entre falar sobre Deus e falar a partir de um relacionamento com Deus. Quem passa tempo com Deus começa a carregar aquilo que aprendeu na sua própria vida. Jesus não ensinava princípios que permanecem apenas nos discursos. Ele vivia aquilo que ele ensinava. Ele ensinou sobre perdão e perdoou. Ensinou sobre humildade e lavou os pés dos seus discípulos. Ensinou sobre serviço e serviu. Ensinou sobre o amor e entregou a própria vida na cruz. Perceba, Jesus era a confirmação de sua mensagem. É por isso que suas palavras tinham peso, porque existia coerência entre aquilo que ele dizia e aquilo que ele fazia. E aqui existe uma pergunta que precisamos nos fazer: a minha vida confirma aquilo que eu ensino? A minha vida confirma aquilo que eu falo? Porque podemos conhecer muitos versículos, fazer muitos estudos, assistir diversos sermões e ler muitos livros. Mas conhecimento sem transformação produz apenas informação. A verdade precisa primeiro passar por nós antes de tentar passar através de nós. Outra característica extraordinária de Jesus era a sua capacidade de transformar verdades profundas em algo compreensível.
Ele falava sobre semente, pescadores, ovelhas, moedas, vinhas, pais, agricultores. Jesus pegava situações comuns do cotidiano e revelava através dela as verdades eternas. Isso nos ensina algo poderoso. Clareza é uma demonstração de amor. Quem realmente deseja ensinar não está preocupado em parecer inteligente, mas sim está preocupado em ser compreendido. Às vezes pensamos que ensinar bem significa usar palavras difíceis, conceitos complexos e discursos elaborados, mas Jesus nos mostra justamente o contrário. Profundidade não está na dificuldade da linguagem, está na verdade que existe por trás dela. Se aquilo que você sabe não consegue ser comunicado de maneira que outra pessoa compreenda, talvez ainda precise aprender a ensinar melhor. Mas existe um detalhe muito importante. Jesus ensinava com amor, sem abandonar a verdade. Ele consolava os quebrantados, mas confrontava os orgulhosos. Recebia os pecadores arrependidos, mas denunciava a hipocrisia. Jesus nunca distorceu a verdade para ser aceito pelas pessoas. E isso é muito importante para nós, porque vivemos numa época que muitas pessoas acreditam que amar significa nunca confrontar. Mas o verdadeiro amor também sabe dizer: isso aqui precisa mudar. Jesus nunca usou a verdade como arma para destruir as pessoas, mas também nunca usou o amor como desculpa para esconder a verdade. Ele demonstrava graça, sem negociar a verdade. Esse equilíbrio precisa fazer parte da vida de todo discípulo de Cristo. Talvez hoje você esteja pensando: mas eu não sou professor, mas eu não prego, mas eu não ensino em uma igreja. Mas existe aqui uma verdade que precisamos compreender. Todo cristão, ele ensina. Talvez você nunca suba em um púlpito, mas alguém está observando a sua maneira de viver. Sua família, seus filhos, seus amigos, seus colegas de trabalho, as pessoas observam como você reage quando é contrariado, como trata quem não pode lhe oferecer nada em troca, como age quando ninguém está olhando, como vai enfrentar suas dificuldades, como corresponde quando é ferido. Sua vida está pregando uma mensagem todos os dias. E a grande pergunta é: que mensagem a sua vida está pregando? Talvez o maior desafio de hoje não seja aprender mais. Talvez seja viver melhor aquilo que já sabemos. Antes de ensinar sobre perdão, perdoe. Antes de ensinar sobre humildade, seja humilde. Antes de falar sobre fé, confie em Deus. Antes de falar sobre Cristo, permita que Cristo seja visto em você. Porque nossa influência não está apenas naquilo que dizemos, mas está naquilo que a nossa vida confirma com as nossas atitudes. Que nossas palavras nunca sejam maiores do que o nosso testemunho. Que o mundo não apenas ouça a nossa mensagem, mas possa enxergar Cristo através da nossa vida. Esse é o hábito de ensinar, não apenas falar a verdade, mas viver a verdade até que a nossa vida se torne uma mensagem. Se essa mensagem hoje falou com você, compartilhe com alguém que precisa entender que ensinar não é apenas falar, é viver aquilo que se anuncia. Lembre-se, o mundo precisa ouvir a verdade, mas precisa principalmente enxergar a verdade sendo vivida. Eu vou ficando por aqui. Compartilhe, comente, deixe a sua curtida, porque comunica para a plataforma que o nosso conteúdo está sendo interessante, que tem gente que gosta desse tipo de conteúdo.
Deus vos abençoe e até a próxima.